Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai olhar um pouquinho para alguns temas aí importantes, né? A gente sempre fala de produtividade da área comercial, aí a gente passa técnicas, formas, de como atender bem, fazer perguntas poderosas, né? Sobre o produto, sobre o mercado. E hoje o ideal aqui é a gente fazer algumas reflexões sobre a maior ferramenta que um vendedor pode ter, né? A maior ferramenta que um vendedor pode ter, sem sombra de dúvida, é um, um conjunto de cuidados que ele tem que ter com a vida dele, né? Então, nós vamos dar um treinamento aí, durante a semana. Então, terça, quarta, quinta e sexta. Na terça-feira, nós vamos falar sobre a mente, né? Na quarta, esporte. Na quinta, sobre alimentação. E na sexta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, independente de religião, né? Mas nós entendemos que esses quatro pilares é o que nos dá base para sermos pessoas produtivas. Quando a gente trabalha, antes de qualquer coisa, esses quatro pilares, nós estamos trabalhando a maior ferramenta do indivíduo, né? Então, quando a gente fala de fazer um trabalho com a mente, né? Nós estamos falando de uma base que seria os pensamentos, né? Então, a gente vai trazer algumas referências, alguns autores, né? Algumas reflexões nossas mesmo, que já funcionou nas nossas vidas aqui na liderança. O pensamento, né? Por exemplo, na base da mente, né? O pensamento, nós entendemos que o pensamento leva às emoções, as emoções nos conduzem aos hábitos, né? Às ações, e as ações de forma muito lógica, vão te conduzir para os resultados. Então, tudo começa no pensamento, né? Você ter uma mente saudável, né? Uma mente que bloqueia os maus pensamentos, as más inclinações, ela desencadeia até chegar no resultado. Então, nós vamos trabalhar algumas questões de meditação, algumas técnicas, né? A gente vai trazer bastante ferramentas para fortalecer uma questão mental mesmo, dos pensamentos, das emoções, né? De ter lógica nas tomadas de decisões. Então, nós vamos organizar esse treinamento para ser um treinamento rápido, mas que tenha um profundo impacto da forma como a gente enxerga os nossos pensamentos. Na quarta-feira, nós vamos ver algo relacionado ao esporte. O esporte, na minha concepção, eu entendo que tem a ver com longevidade, né? Você ter um projeto de vida que vai fazer com que você envelheça com qualidade de vida e com dignidade, né? A gente falou algumas vezes aqui já, mas a tendência, né? Isso vem acontecendo há décadas já, é aumentar a longevidade, mas o que a gente percebe pessoas chegando na maioridade aí e avançando para a senioridade com problemas de saúde, problemas cardíacos, com pressão alta, obesidade, né, diabetes. Então, e fora a parte muscular mesmo, né? Porque é o músculo que para o corpo em pé, né? Qualquer preparador físico pode trazer isso, né, personal, e o core do corpo, né, o que segura o corpo é a região abdominal. Então, para você não ter dor nas costas, para você ter energia, né, é necessário que você pratique esportes, que você tenha a musculatura adequada para conseguir
ter longevidade com qualidade de vida, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver esse hábito, porque é uma coisa também que você desenvolve um hábito, né? A atividade física, o esporte, é algo que você desenvolve um hábito e acaba criando uma dependência, porque quando você pratica esporte, você libera endorfina, serotonina, ocitocina. Então você começa a ter reações químicas no corpo que viciam. E o dia que você não pratica o esporte, você se sente sem energia, fraco, com a cabeça ruim. Então, quando a gente fala aqui de trazer técnicas e tal, são ferramentas práticas realmente que podem dar um estalo aí para realmente a gente entrar numa disciplina. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre alimentação. A alimentação balanceada, ela tem um impacto profundo também na nossa energia. E por incrível que pareça, tudo aquilo que a gente acha que tem muita energia, chocolate, açúcar, tudo isso rouba muita energia. A gente vai trazer coisas aqui científicas, né? Não vou falar o que eu acho. É o que a ciência já comprovou. Uma das coisas importantes sobre o nosso corpo, a gente conhece muito pouco, é sobre o intestino, né? Então, eu vou trazer referências de pessoas que realmente são muito boas no que fazem, e nós vamos discutir um pouquinho sobre a medicina ayurvédica, né? Os chineses trabalham isso há muito tempo, que o intestino é o segundo cérebro do corpo, né? Então, se você se alimenta mal, se você tem um hábito alimentar ruim, você também acaba perdendo energia, né? Seus pensamentos não vão ser muito bons. E você, quando deixa de tomar água, quando você não toma no mínimo 2 litros, 2,5 litros de água, o seu intestino não funciona da forma que deveria. Então você tem irritabilidade, você tem queda você tem queda de energia, você tem queda no sono, seu sono não é o mesmo. Quando você dorme mal, você tem um humor diferente no outro dia. E aí um vendedor mal-humorado. Então tudo que vocês imaginam que não tem nada a ver para para uma boa performance de um vendedor, vocês vão entender. Nós vamos discutir aqui, entender melhor como é que isso pode ter impacto na sua vida. Acredito que tem muitos treinamentos, né, no mercado para vendas, spin selling, o manual, né, do vendedor, a Bíblia de vendas. Você vai ver muita questão falando sobre técnicas de abordagem de vendedor, né, persuasão, várias coisas relacionadas ao dia a dia de um vendedor. Mas talvez esse treinamento seja realmente único, porque eu não, pelo menos eu nunca li um livro que falasse sobre isso. Porque se você não tiver com esse conjunto de coisas funcionando, provavelmente você vai entrar numa negociação fraco, né? Vai entrar com a cabeça fraca. Então eu peço que realmente a gente leve a sério, porque isso pode fazer total diferença aí na vida, na carreira de vocês. E para fechar na sexta-feira, então nós vamos fazer um fechamento, obviamente levando em consideração todas as religiões, todas as suas crenças religiosas. Eu não vou levantar nenhuma questão sobre crença religiosa, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre amar o próximo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre como liberar a ocitocina no corpo a partir de amar o próximo como a si mesmo, né? Nós vamos construir uma forma de pensamento sobre a questão espiritual baseado no amor ao próximo. Se a gente vai para uma reunião de negócios, né, pensando em tomar do outro, né, subtrair do outro, nós não estamos fazendo algo legal, não é sustentável, né, para a vida do vendedor e para o negócio em si, né? Um bom negócio é um negócio que favorece todas as partes. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Do ponto de vista de vendas,
uma boa venda é aquela que favorece todas as partes. E quando a gente ganha essa consciência sobre o que é um negócio, né, a gente entra numa negociação, numa relação muito baseada nessa questão do amor, né? Eu entendo que o único caminho é realmente o amor, né? E trabalharmos uma questão de reforma íntima também, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Assim como uma casa precisa de reforma de tempos em tempos, o nosso corpo precisa, a nossa mente, a nossa alma precisa de uma reforma íntima. Nós precisamos parar de tempos em tempos e dar uma olhada em comportamentos que nós estamos tendo há algum tempo, né? Isso tem muito a ver com espiritualidade. Nós precisamos lapidar o nosso ego, vaidade, orgulho, né? A soberba, né? O egoísmo. Então, essa reforma íntima, ela lapida a nossa espiritualidade. Então, quando a gente entra em discussões com família, com amigo, com vizinho, com parente, qualquer pessoa que seja, e nós entramos em discussões aonde a gente acha que está ganhando a discussão, você está indo trabalhar depois novamente sem energia, porque isso não te faz ser alguém maior, te diminui. Quando você entra numa discussão sem uma finalidade do amor, né, a gente acaba afetando um lado profissional. Então, nós vamos falar de uma forma bem tranquila, de uma forma leve, né? Mas, novamente, aqui, a gente não está aqui também para palestrar. A ideia é que vocês, baseado em ferramentas práticas e técnicas, que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia. Então, nós vamos ter algumas atividades que vão ficar nesses dias, né? Mas eu acho que seria importante. Então, hoje, numa segunda-feira, a gente já começa a semana, já começando essa reflexão sobre esses quatro pilares que a gente vai discutir. Então, fiquem tranquilos, nós vamos trazer referências, né? Não é referências científicas, né? Não são coisas que baseadas somente nas crenças do Rafa. Obviamente, tem as minhas crenças embutidas nesses quatro pilares, porque foram coisas que nos ajudaram a construir a Ótimo Gestor até aqui. Pode ser que, por osmose, algumas coisas eu fui errando e aprendendo, mas existe uma lógica por trás disso e que, com certeza, se for bem aplicada, vai replicar, né? Vai ter os mesmos resultados ou melhores resultados que nós tivemos até aqui. Então, para hoje era mais essa clareza para que vocês saibam o que vai ser trabalhado essa semana. E se for do desejo de vocês, já comecem a olhar, né, essas questões em vídeos, durante um intervalo de ligações, de respostas de e-mails, comecem a pesquisar sobre pessoas que falam mais sobre isso. Se conectem no Instagram, né? Se conectam no LinkedIn com profissionais que cuidam dessas áreas, que cuidam da mente, que cuidam do corpo, que cuidam da alimentação, que cuidam da parte espiritual, né? Então, quando vocês começam a se conectar com essas pessoas e ouvir pessoas que já têm essa consciência, né, que trabalham com isso, vocês já começam a mudar o mindset, porque não tem como você lutar contra algo que é lógico. Um vendedor ponta de linha, né? Um vendedor que se diferencia, que tem alta performance, você vai olhar para ele e você vai perceber uma característica. É um cara que pratica esporte, faz meditação, é um cara que se alimenta bem, tá firme, acorda cedo, medita, faz oração, tem uma conexão com Deus, com a espiritualidade, né? É um cara que procura se melhorar constantemente. É o que eu falei outras vezes já. Não precisa inventar a roda. Tenta olhar em volta e modelar assim, você vai ver alguém que tem essas características, né? Consequentemente, esse cara, aí falando de uma questão prática, todo vendedor é ambicioso, né? Não precisamos omitir essa informação e esconder.
faz parte da categoria de vendedores, né? Os maiores empreendedores do mundo, isso eu já falei aqui também com vocês nesse time, são vendedores, né? Você pegar alguns exemplos, Abílio Diniz, Silvio Santos, aqui no Brasil, né? Quem mais? Flávio Augusto, não é isso? O pessoal zoa, né? O velho da van. Todos esses caras são vendedores. O Alexandre da Cacau Show, também vendedor. São todos vendedores. E todos eles têm uma característica de alta performance. Então, se a gente entender isso de uma forma com lógica e falar, cara, eu peguei esse código, eu peguei essa sabedoria e eu vou praticar isso na minha vida. Eu garanto para vocês que vocês vão ter resultado, né? E eu posso apoiar vocês no dia a dia com essa transformação. Na verdade, é essa a nossa missão como líder aqui na Ótimo Gestor e no Eloca, né? Para que a gente consiga realmente impactar vidas, transformar, nós precisamos nos envolver com isso, com essa transformação íntima, e eu vou estar à disposição de vocês, né? Então, iniciando a partir de amanhã já esse lado aí da meditação, né? Dos bons pensamentos, de técnicas para você manter a mente ativa, tranquila, focada, né? Tenho certeza que vai surtir bastante resultados para o time aí. Obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Valeu. Bom dia.